Um stall a baixa altitude. A pior situação que um piloto pode enfrentar. O tempo de recuperação é curtíssimo. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com você? Tudo bem. Agora tá tudo bem. Tudo começou em outubro do ano passado, 2023. Em uma viagem de Boeing 777 para a Holanda, houve o princípio de tosse seca. Depois de alguns dias lá em Amsterdã, uma viagem para Paris. E aí foram no total uns 10 dias na Europa. E a tosse chatinha só evoluindo. Uma pausa aqui. Antes de começar a história desse domingo, que será diferente, eu quero agradecer imensamente todas as mensagens que eu recebi no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, de pessoas desejando o meu pronto restabelecimento. Vocês são demais. Eu recebi até flores em casa, dos patrocinadores amigos, que seguraram até as entregas que eu tinha que fazer. Vocês também são demais. E meu agradecimento especial a Insider. Vou até pegar aqui, ó. Insider. E principalmente ao time da Insider, de cima até embaixo. Claro que eu usei Insider durante toda a viagem na Europa e até quando eu fui para o hospital. Estaria eu pensando em fazer um merchan quando eu estava indo para o médico? Claro que não, pessoal. Simplesmente é porque coisa boa e confortável eu uso. E mesmo depois que a Insider não for mais uma parceira do canal, espero que isso não aconteça tão cedo, eu continuarei usando as Tech T-Shirts, porque eu gosto. Elas são bonitas, elas dão uma sensação de vestir assim que nenhuma outra camiseta dá. E eu já vou contar em detalhes para vocês. Mas nos pré-requisitos do exame que eu fui fazer, eles pediam para eu ir vestido com uma roupa confortável. Imagina a minha alegria. Era só ir de Insider. E eu só tirei a Tech T-Shirt quando eu tive que colocar aquele avental lá que paciente é obrigado a usar em hospital. A Insider, inclusive, deixou o cupom LITO12 com 12% de desconto em toda a loja se você usar o meu link. É só clicar na descrição desse vídeo ou nesse QR Code que está aqui na tela. E aí vocês vão entender o que eu falo que é uma roupa confortável, que desamassa no corpo, que é anti-odor e, acima de tudo, gostosa. É uma camiseta gostosa. Mas continuando a história. Na volta lá da Europa, eu tinha muita demanda de vídeo para gravar, inclusive de aulas do curso de mecânico de manutenção de aeronaves, além dos vídeos semanais que não podem parar aqui no canal. E eu lembro que eu gravei uma aula e eu parei diversas vezes para tossir. Você lembra, Carol? Que eu tava gravando aquela aula? Pode falar, pode falar. Eu lembro, sim, não parava que tinha que tomar um monte de água para ver se a tosse passava. E eu tô aqui também com o Felipe, ele tá começando aqui no Aviões e Músicas, tá ali atrás. Então é diferente esse Senta Que Lá Vem História para vocês, porque o que aconteceu comigo foi diferente e eu quero contar e compartilhar. Enfim, e eu imaginei que eu pudesse estar com Covid de novo. E aí eu fiz 3 exames e todos eles deram negativo, então não estava com Covid. Mas eu tinha uma palestra lá em Belém sobre economia criativa com o time do YouTube. Pô, eu estava tossindo, mas eu faço de tudo para completar uma missão. Foram 3 dias lá em Belém e só que dessa vez eu já estava um pouco cansado de tanto tossir. Aí vocês lembram? Quem me acompanha no Instagram lembra isso. Eu fui pegar um voo de Belém para Guarulhos, mas aí o voo deu pane. E durante o embarque subiu um cheiro de azedo, como se 1000 gambás tivessem tirado a meia ao mesmo tempo dentro daquele avião. Esse era o cheiro que estava lá. Que eu sabia, esse cheiro é um cheiro de óleo sintético, que quando entra no sistema de ar-condicionado, realmente traz esse cheiro muito ruim. Eu fiquei ali mais mareado do que eu já estava. Enfim, voo embarcou, fechou as portas, fez pushback, saiu, virou o motor, ficou um tempo lá, porque o ar que você respira quando o avião está parado vem do APU. Como esse ar que estava contaminado, quando virasse o motor, teoricamente o cheiro ia ficar melhor. Só que o cheiro não saiu, porque ele demora mesmo para sair.
principalmente se era do APU. Daí o comandante, nessa situação, né, que todo mundo reclamando ali, ele retornou para o portão de embarque. E todo mundo acabou desembarcando. Uns fãs que estavam indo para o show do RBD, acho que é RBD, né? Rebelde RBD, não é? Então, eles começaram a ficar violentos lá no terminal, dentro do avião, caso o voo cancelasse. E foi justamente isso que aconteceu. Sem opção de retornar para Guarulhos, eu consegui remarcar um voo que saía às 6 da manhã para Brasília e de lá para Guarulhos. Eu passei a noite toda lá no aeroporto de Belém, tossindo, acordado, com fadiga, depois de ter passado um dia inteiro palestrando. E eu não sabia ainda, mas eu já estava com pneumonia. Eu não tinha nenhum outro sintoma fora a tosse e o cansaço. Aí eu cheguei em São Paulo no outro dia, ainda trabalhei, gravei vídeos, só que à noite eu falei pra minha esposa, né, pra Mila, eu falei, pô, não tô muito bem, tô me sentindo meio sem ar. Vamos dar uma passada no pronto-socorro do hospital pra ver o que é isso? Era 12 de novembro de 2023. Em aproximadamente 15 dias, eu ia tirar 10 dias de férias no Canadá. A viagem tinha sido programada em janeiro daquele ano, para a gente viajar em dezembro, no início de dezembro. Então estava tudo pago, passagem, hotel, aluguel de equipamento de esqui, tudo certo para umas férias perfeitas. Só que talvez eu não fosse. O médico do pronto-socorro pediu uma radiografia do pulmão. A radiografia veio e mostrou uma infecção no pulmão direito. E aí pediu uma tomografia. Aí no laudo da tomografia veio pneumonia, abscessos, presença de vidro fosco. E eu, eita! Isso já começava a explicar essa falta de ar que eu estava sentindo. Mas eu sou uma máquina para trabalhar. E eu não fico doente fácil. Mas tem uma coisa que eu respeito muito, são os pulmões. E aí já marquei uma consulta com um pneumologista de São Paulo, levando todos esses exames. Esse pneumologista, ele é doutor em pneumologia pela USP e é livre docente. Então ele é um cara bom. Ele analisou a tomografia e disse que não era vidro fosco que estava aparecendo ali e que esse tipo de infecção tinha aspecto de bactéria, que provavelmente era um tipo de bactéria que eu tinha aspirado. Ele trocou o antibiótico por um mais apropriado para bactérias anaeróbicas e depois eu iria retornar para avaliar. Daí eu falei para ele, pô, mas eu tô com uma viagem marcada no início de dezembro. E ele autorizou a viagem e falou, não, daqui a 15 dias você vai estar bem melhor. Tem uma coisa que ele me falou, que eu lembrei agora. Ele falou assim, cara, com isso aqui que está aparecendo na tomografia, você tinha que estar com febre, você tinha que estar, tipo, com muito catarro. Não é possível que você não esteja sentindo nada. Eu falei, eu só tenho uma tosse seca e tô com falta de ar. Acabei viajando ali, os 17 dias depois, esquiei, morri de cansaço, porque eu achei que era o esqui que deixava tão cansado, mas na verdade era que o meu pulmão ainda não estava bom. Voltei do Canadá. Fiz palestra no dia seguinte, no Rio de Janeiro, e vida normal, vida que segue, sem tossir, mas ainda sobrou um cansaçozinho. Daí passou o final de ano e eu fui refazer a tomografia, que era para ter um controle, saber o que melhorou, o que não melhorou. Só que a tomografia mostrou que apesar de eu estar bem melhor do que o que eu estava na época que eu fui no hospital, eu ainda apresentava infecção no pulmão direito. Ou seja, o antibiótico não tinha matado todos os bichinhos. E antes de iniciar um novo tratamento, o médico solicitou um exame interessante, chamado broncoscopia com lavado broncoalveolar. Aí eu fui ler sobre isso, claro, eu sou um cara que lê manual de avião, eu tenho que ler as coisas, né? Mas ele falou, ó, eu preciso identificar que tipo de bactéria que é que você tem, para usar o tipo de antibiótico correto. Acontece que depois que eu li, esse exame tem uns riscos associados a ele. E eu, como eu sou um trabalhador da aviação e eu converso com vocês sobre a aviação, sobre como ela é segura, eu estou acostumado a trabalhar com matrizes de risco. Então eu fui fazer minha análise de risco em relação a, se eu fizer este exame, o que pode acontecer? Se eu não fizer este exame, o que pode acontecer? E o problema do exame é que ele é como se fosse um boroscópio. Lembra que eu já falei? Tem vídeo meu falando de boroscópio, que é uma sonda que a gente coloca dentro do motor para ver a turbina, se está tudo certo, compressor, essas coisas, sem precisar desmontar o motor. Então isso é um boroscópio. Esse exame é um broncoscópio, só que tem o lavado do broncoalveolar. O que é isso? Eles injetam pelo próprio boroscópio uma solução estéril nos seus alvéolos, lá no seu pulmão.
e depois eles succionam esse líquido de volta pelo próprio aparelho. E eles capturam esse líquido e essa solução vai para o laboratório. E o que tem nessa solução? Tem o líquido estéril e tem também células que vêm do seu pulmão. Pode ter bactéria, pode ter aquela secreção que você tem lá e vai para o laboratório para análise dos tipos de bactérias ou fungos que forem encontrados. Qual que é o risco de fazer este exame? O risco é essas bactérias, na hora que elas estiverem sendo succionadas, elas entrarem em contato com a corrente sanguínea. E o pulmão, vocês sabem, né? Ele transfere oxigênio para o sangue, ou seja, ele está ali pertinho, através das paredes dos alvéolos, que é justamente onde o bagulho ia jogar o líquido. E qual que é o risco de não fazer? O risco é não descobrir o que é que eu tenho, que tipo de bactéria que eu tenho, e aí também não corrigir. Aí eu analisei essas duas opções, que são arriscadas, e escolhi a que oferecia uma maneira de mitigar o risco caso algo desse errado. Então eu decidi fazer o exame, só que em um local extremamente preparado, como o Hospital Albert Einstein em São Paulo. Daí a gente volta porque eu falei lá na abertura do vídeo, um stall em baixa altitude. Se eu sei que pode acontecer um problema a baixa altitude, eu tenho que mitigar esse problema sabendo quais são as minhas opções disponíveis caso algo dê errado. Pilotos fazem isso o tempo todo. E aí a gente avança para esta semana. Na segunda-feira, eu fui fazer este exame, com a Mila me acompanhando, porque ela sempre está junto. Ela é minha companheira inseparável e eu não tenho nem como agradecer. Na preparação para o exame, que requer anestesia geral, eu já fico ali conversando com a equipe médica, que é uma técnica que eu uso para elevar a consciência situacional das pessoas. Eu converso com a médica que vai fazer o boroscópio, eu falo, pô, esse equipamento é o Olympus? É o mesmo equipamento que eu uso na aviação. E aí eu vou falando de fatores humanos, eu falo de checklists, e isso traz um foco maior para o que as pessoas vão fazer. E aí no meio dessa conversa, eu lembro que a anestesia começou a fazer efeito e apaguei. Eu não sei quanto tempo se passou no exame. A Mila me disse que foram entre 2 horas e 2 horas e meia. Eu sei que eu acordei, mas eu estava meio sonolento ainda. Os parâmetros do motor estavam baixos, do meu motor, tá? Pressão estava baixa, batimentos cardíacos estavam baixos, a saturação estava abaixo de 90, a temperatura do corpo estava baixa, estava em 34 graus. Mas até aí, os médicos falaram ali que era normal para quem está retornando de uma anestesia. Só que aí, logo em seguida, começou um fenômeno diferente. Eu comecei a sentir um frio gigantesco. E aí os enfermeiros trouxeram um aquecedor. E era um aquecedor a ar, começaram a me aquecer, mas eu comecei a sentir cada vez mais frio. E a temperatura corporal começou a subir muito. E eu conseguia ver no monitor assim. E aí eu comecei a ter muito calafrio e era uma tremedeira que eu não conseguia parar de tremer. E estava doendo aqui em cima das coxas e era um frio insuportável. A minha temperatura, a temperatura do meu corpo chegou a 41 graus e meio. Eu nunca tive uma febre tão alta na minha vida. Isso foi em pouco tempo. E eu ouvi, durante esse processo, não sei se foi médico, se foi enfermeiro, ele chamando pelo rádio comunicador que havia um código amarelo, que eu tinha que ir para semi-intensiva. Aí nessa hora eu só lembro que eu ficava pensando na Mila, como que ela deveria estar assustada se ela estivesse ali vendo isso. Mas eu não lembro muita coisa. Mas a médica, eu acho que me explicou que poderia ter havido uma bacteremia, que é quando uma bactéria escapa para a corrente sanguínea. E ainda bem que eu tinha feito minha matriz de risco e eu tinha escolhido o local certo para fazer esse exame. Então, imediatamente, os médicos agiram muito rápido, eles injetaram antibiótico na veia, um antibiótico Power, que não se vende em farmácia, e eu fui transferido de lá para essa ala semi-intensiva. E aí, durante o início da noite, mais adentrou a noite, assim, a temperatura, a febre foi baixando, baixou para 39, e aí eu suei a cama inteira, só que a temperatura estabilizou e os sinais vitais também estabilizaram. E aí eu fiz um exame no dia seguinte, ainda lá nesse semi-intensivo, um raio-x de tórax para ver se estava tudo bem, e fiz outro exame interessante, que é os caras enfiam uma sonda aqui no seu nariz, desce pela sua garganta e fica aqui embaixo. E aí eles ficam dando um negócio para você comer, para você beber,
para ver se a sua epiglote está fechando certo, para saber se eu estava ingerindo alguma coisa durante a respiração. E como não apareceu mesmo nada de errado, eu fui para um quarto comum, ficar em observação por mais um dia. E aí eu tive alta na última quinta-feira. Mas, gente, ó, como o nosso pulmão é importante para a gente poder simplesmente falar. Porque eu vivo da minha voz. E para minha voz sair do jeito que vocês escutam, o meu pulmão tem que trabalhar bastante. Então o susto foi grande com tudo que aconteceu. Mas o retorno para minha casa foi maravilhoso. Um longo abraço que meu filho deu na hora que ele me viu chegando. Ele ficou agarrado em mim por um bom tempo e ele não é de demonstrar tantos sentimentos assim. E eu aproveitei esse dia em casa lá me recuperando para ler todas as mensagens que vocês passaram. Eu senti muita gratidão pelo trabalho que eu faço e me senti também muito reconhecido por vocês. Aliás, eu tenho que falar, na volta do hospital, na Marginal Pinheiros, a Mila que vinha dirigindo, né, eu estava no assento da direita ali, e aí um rapaz, ele se aproximou do lado, acho que ele viu o carro e ele reconheceu, não sei, mas ele fez um sinal assim na janela que, putz, que bom que você está bem. E ele fez sinais assim, aí ele estava muito feliz, com muita felicidade. Então eu quero mandar um abraço para este nobre desconhecido que na Marginal Pinheiros demonstrou esse carinho que ele tem por mim. E para todos vocês que acompanham a minha trajetória e que deixaram todas essas mensagens, esse apoio, vocês são o combustível para eu continuar essa missão de fazer vídeos aqui para vocês. Eu fiz esse Senta Que Lá Vem História diferente, não só porque eu queria que ele fosse diferente, é porque na verdade eu não tinha mesmo nenhum vídeo para colocar nesse final de semana. Foi mais de uma semana e meia que eu não estava bom para gravar vídeo, eu não tinha voz, eu não tinha fôlego para gravar. Mas eu tenho um compromisso com vocês. Esse canal nunca falhou durante esse tempo todo sem ter um vídeo aqui aos domingos. Então eu fiz questão de vir aqui. E eu faço questão também de agradecer a Insider, não só pelas camisas maravilhosas que ela faz, mas por ter entendido que eu não ia conseguir fazer as entregas que eu tinha para fazer durante a semana. E muito obrigado vocês. Considere apoiar o canal. O botão Seja Membro está aí embaixo. O seu nome aparece para sempre aqui com esses amigos. E você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Em retribuição, vou dar 2 spoilers para vocês, tá? No outro domingo teremos o vídeo contando o acidente do comandante Rolim. E no outro domingo, não vou dar esse spoiler não, tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo.